Muito bem, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais esse webinário aqui da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e hoje em parceria com o DCE e com o RN Júnior, né? Hoje nós vamos ter o prazer de escutar um pouquinho a nossa mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo, Sara Jane Almeida de Souza, que participou recentemente de um evento sobre empreendedorismo na pós-graduação e que se prontificou a vir aqui hoje à tarde falar um pouquinho daquilo que ela viu no evento, colocar suas opiniões próprias, disseminar um pouquinho, capilarizar as informações que ela teve, a experiência dela nesse evento, né? Também com a participação do mestrando da Engenharia Civil e Ambiental, Dan Fonseca. Então, Sara, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, de ocupar a sua tarde hoje conosco. Fique à vontade, você tem a palavra. Antes de falar, queria agradecer esse momento. Como o DCE, né, da gente está realizando hoje esse... Lairane, né? Isso, Lairane. Isso, porque senão vai ficar só sua voz sem a gente saber quem era. Certo, então, me apresentar, né, eu sou a Lairane Santos, estou atualmente na coordenação de pós-graduação do DCE, e em parceria, né, com o RN Júnior e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a gente está fazendo esse webinar, disseminando um pouco sobre o empreendedorismo na pós-graduação. Então, tanto a Sara quanto o Dan vai falar um pouco das experiências deles, né, tanto no evento como essa experiência da própria construção da RN Júnior, nesse auxílio do empreendedorismo. E para iniciarmos, eu trouxe aqui o breve currículo de cada um, né, para a gente ler aqui. Primeiro eu trago aqui o currículo da Sara. Sara, ela é turismóloga formada pela UFRN, mestranda do programa de pós-graduação em turismo também, que é da UFRN, e atualmente está como coordenadora de formação de liderança da RN Júnior. Ela realiza pesquisas relacionadas a turismo e tecnologia, com ênfase na estratégia de promoção, gamificação e experiência do participante, tendo como missão aproximar a academia do mercado através da pesquisa com enfoque na gestão. E também, atualmente, é bolsista da coordenação de aperfeiçoamento pessoal do ensino superior, que é a CAPES. E o Dan, ele possui nível técnico em meio ambiente pelo IFRN, também tem graduação interdisciplinar em ciências da tecnologia e também em engenharia ambiental, também pelo UFRN. Atualmente é diretor de desenvolvimento da rede RN Júnior e tem experiência na área de ecologia, com ênfase em modelos de ecossistêmicos de sequestro de carbono por meio de softwares, na área de química, com ênfase na análise de traços de química ambiental, atuando principalmente no tema de análise de cloretos da atmosfera. Além de ter experiência na educação ambiental, atuando principalmente nos temas concepções, correntes de educação ambiental e de correntes de educação ambiental. Esse é um breve currículo deles, eles vão falar um pouco mais sobre a experiência deles, tanto no mestrado como no RN Júnior, assim como no empreendedorismo, e passo palavras para vocês. Show. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Dan Loure, né, como o Lariano disse. Peço desculpas que quando ela falou do Lattes, eu lembro atualizado, mas a linha de pesquisa ela é um pouco diferente do que está no Lattes, porque eu trabalho com alocação negociada de água, em sistema de reservatórios, também na linha ambiental, já trabalhei muito com ambientes construídos para ecossistema, e, enfim, muito das nuances que eu tive ali, tipo, desde o técnico até a graduação, querendo conhecer um pouco de tudo, foi isso que me trouxe a entender um pouco sobre empreendedorismo jovem, sobre como se posicionar em mercado, como entender um pouco mais de áreas não ambientais, mas de áreas de gestão, áreas de mercado, áreas de, enfim, institucional e outras frentes. Essa palavra para a Sara também, alternada de se apresentar aí. Então, gente, relacionado ao que foi falado, a Lairane acertou na parte que está tudo atualizado. Atualmente, eu estou estudando a parte da gamificação e experiência do participante. Tive algumas experiências em tecnologia na parte de inteligência artificial e redes sociais aplicadas ao turismo. E essa parte de empreendedorismo ela me atravessa muito pela trajetória dentro da graduação. Já entrei na graduação
indo direto quase para o movimento Empresa Júnior, e isso mudou muito as minhas linhas de pesquisa sempre focadas no mercado. Então, eu sempre entendi que a área de gestão ela era muito próxima da área da pesquisa e que a gente conseguiria trazer esses insights técnicos além da academia indo para o mercado. Então, no fim das contas, eu sempre fiquei muito na promoção turística, dentro do mercado, na gamificação em eventos, mas sempre muito direcionando as minhas pesquisas da academia para fazer o estudo empírico mesmo no mercado. Pode passar, Dan. E relacionado ao tema de hoje, de empreendedorismo na pós-graduação, a gente vem muito com o intuito de desmistificar essa ponte entre o empreendedorismo e entre a academia, que, querendo ou não, quando a gente fala de mestrado e doutorado, muita gente associa a área da docência, né, de realmente dar aula, de concurso e outras questões, mas é entender que o empreendedorismo ele é justamente isso também, de conseguir pegar essa pesquisa, de conseguir pegar essa análise, ver o problema e estudar uma solução e realmente criar um produto a partir disso. Então, querendo ou não, a pós-graduação ela dá muitas ferramentas e muitos insights para a gente desenvolver nosso próprio negócio e, além disso, também para a gente se fortalecer e ser profissionais mais aplicados e mais especialistas nesse quesito, já indo para a parte de empreendedorismo. Então, a gente vai fazer um pouco dessa desmistificação e também vai falar um pouco sobre o modelo de negócio, estruturações, dicas, como fazer essa transição entre do modelo de negócio, entre a sua pesquisa inicial até o modelo de negócio, quais são as ferramentas, conversar um pouco sobre isso, debater alguns pontos e finalizar falando sobre formação empreendedora, que é justamente entender que na academia a gente tem muitos conhecimentos técnicos, mas a gente consegue explorar muito, desenvolver muitas coisas além disso. E realmente ir para soft skills que são além das coisas que a gente adquire na academia, sim, coisas que a gente pode desenvolver e que vão impactar positivamente como diferencial competitivo no mercado. E aí a gente vai começar já falando sobre pesquisa e inovação, elas andam juntas no empreendedorismo. Nossa pergunta vem muito assim, o que a pesquisa e inovação tem a ver com empreendedorismo? Quando a gente está nesse conteúdo, a gente ficou muito sobre, certo, como é que a gente vai conseguir falar de forma didática como essas relações elas estão intrinsecamente ligadas. Então, nessa parte, a gente vai muito entender que a pesquisa, a análise de dados, até mesmo no nosso próprio projeto, ela surge de um problema, de um estudo, dessa identificação. Então, querendo ou não, tudo isso já faz parte. A gente analisa o contexto, a gente pensa em uma coisa que nunca foi feita, ou pensa em dar olhar a outro ponto, e aí surge o nosso projeto de tese, nosso projeto de dissertação. Então, o empreendedorismo é justamente isso, é de você conseguir identificar no mercado um problema e conseguir encontrar uma solução e ser o agente dessa mudança, né? Então, como eu posso identificar isso e fazer parte disso? O empreendedorismo é justamente disso, você ter a coragem de agir e de ir para o mercado com essa solução, de você estudar, de você entender, de você testar e modelar uma solução e, em si, aplicar no mercado. E também do empreendedorismo individual, no sentido de você criar essas habilidades e montar o seu negócio, o seu produto, sem ser uma coisa realmente física, algo que é muito sobre o seu serviço, de como você pode atuar no mercado com essas habilidades. Pode passar, Dão. E aí, falando um pouco sobre conhecimento técnico especializado como vantagem competitiva de mercado, a gente vai entender muito sobre que na academia nós temos acesso a conteúdos e a discussões que vão além do que a gente consegue administrar e ver na graduação, porque a gente consegue ter tempo de realmente debruçar e ter essas discussões mais profundas. Então, querendo ou não, quando a gente consegue entender que na academia eu vou conseguir visualizar, por exemplo, a construção do conhecimento, vou conseguir visualizar como fazer uma análise de dados, como conseguir identificar problemas, como pensar numa gestão de projetos nesse ambiente de academia, a gente também consegue entender que no mercado isso são habilidades que fazem total diferença. E você conseguir olhar os dados e você conseguir já fazer embasamento, fazer uma leitura, identificar pontos de melhoria, fazer relatórios já com um olhar muito mais específico. É muito no sentido de você conseguir olhar para um projeto, pegar uma demanda e você já conseguir mapear os pontos e organizar essas ideias com outro viés. Então, querendo ou não, quando você consegue entender que tudo que você aprende no mestrado, você consegue aplicar no mercado, assim, em realmente, por exemplo, olhando um problema e dando uma consultoria, isso é muito legal, porque a gente sai do patamar de
de técnico ou da graduação em si, vai para um olhar de tipo, hoje eu consigo identificar, consigo analisar isso de forma mais rápida e mais minuciosa, e eu consigo aplicar no mercado. Então, o que, de certa forma, a gente aprende e tem aquela dificuldade no início da pós-graduação para conseguir formar esse raciocínio, no mercado se torna uma coisa assim, como eu posso dizer, natural, de você simplesmente ter coisas de uma forma mais rápida, mas conseguir gerir melhor, ter uma gestão de tempo melhor também, porque na graduação a gente aprende muito sobre gestão de tempo, de realmente conseguir dimensionar todas as tarefas que a gente tem que conseguir fazer. Então, esses diferenciais que impactam no empreendedorismo. E são os fatos que fazem com que eu e Dan, a gente seja apaixonado por empreendedorismo desde a graduação e que a gente esteja agora na pós-graduação, ainda envolvida com o movimento e também estudando e fazendo as coisas que a gente pensa em ir para o mercado. E não só na vertente da docência, que também é uma vertente importante, que brilha nossos olhos, mas também olhando para o mercado em relação a uma devolutiva, do que as nossas pesquisas podem se transformar e como a gente pode impactar o mercado com elas. Pode ir, então. Em relação aqui, a gente vai trazer um pouco dos cases de sucesso da UFRN, porque, assim, a gente vai olhar no macro, tem muitas empresas que elas saíram da UFRN, ou que elas saíram do mestrado, mas a gente quis evidenciar algumas empresas da casa mesmo, que são empresas que elas saíram de uma ideia que surgiu aqui na UFRN, de um projeto, e que hoje elas já estão ganhando o mundo, ganhando prêmios, e realmente se estabilizando no mercado a partir dessa iniciativa. Então, a gente começa aqui falando sobre a GameMind, que ela foi uma empresa que surgiu de um projeto de dissertação, lá do IMD, com esse foco de gamificação na educação. Então, hoje em dia, ela já foi dividida entre GameMind e Events, uma na versão mais de jogos voltado para a educação e a outra para a versão de gamificação e eventos. Ela tem essa solução voltada a uma plataforma de jogos educacionais, uma plataforma online para alfabetização, focada na língua portuguesa e matemática, mas também disponibiliza formações para professores de vários temas sobre gamificação, aprendizados baseados em jogos. E é legal falar que essas empresas, hoje elas também trabalham juntos no mercado com essas soluções que promovem também a educação, que já é o plus de realmente conseguir juntar os dois pontos e fazer isso. E a GameMind é um ótimo exemplo disso, porque ela está trabalhando nessa parte da educação com a parte de soluções gamificadas educacionais e também foi um outro viés da Evans que trabalha com essa parte de gamificação na experiência do evento das pessoas. Então, assim, eles conseguem impactar e conseguiram fazer isso a partir de uma ideação, de um projeto, de um mestrado, que hoje está dando muito sucesso e que é uma empresa muito renomada e dá muito certo, explorando um nicho que aqui em Natal já não é tão comum, que é a da gamificação em eventos. Quando a gente vai falar sobre a Microciclo, a gente vai falar sobre uma empresa que, como a própria descrição deles já dizem, ela é uma spin-off da UFRN. Ela é formada por doutores e por mestres aqui da UFRN também, desenvolvem estudos de bactérias relacionadas para descontaminar afluentes eólicos industriais. E ela passou pela pré-aceleração de programa de Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, ganhando prêmios também. Então, assim, é outra empresa que já se tornou referência aqui no Rio Grande do Norte, também surgindo da UFRN. E a gente finaliza com a Snano, que é uma empresa de inovação e soluções de nanotecnologia. Ela nasce de um sonho compartilhado por 3 pesquisadores oriundos do Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica da UFRN, unidos pela paixão da ciência, empreendedorismo e vontade de impactar o mundo e seu redor, utilizando o poder da nanotecnologia. Então, a gente vai observar que essas 3 empresas elas têm em comum que, além delas terem saído da UFRN, com esse, não incubada de forma de realmente de ter participado da incubação da empresa, mas assim, essa ideia surgiu aqui na UFRN e eles conseguiram sair de um projeto e se fundarem como empresas completamente inovadoras, startups, que conseguem impactar e são formadas por mestres e doutores aqui da UFRN. Então, a gente realmente consegue ver um olhar especializado e ter esse direcionamento de empresas que conseguiram alcançar isso a partir desse ponto. Então, assim, a nossa pesquisa hoje, ela pode não necessariamente ser focada no mercado. A minha pesquisa, ela é focada empírica na gamificação e no mercado, mas ela não é focada em virar, por exemplo, uma empresa. Da mesma forma que a pesquisa do Dan hoje não é focada em virar uma empresa. Mas a gente entende que os nossos conhecimentos, o que a gente conseguiu entender, aonde a gente vai chegar com o nosso projeto final, eles vão servir como insight para as empresas que já estão consolidadas no mercado, eles vão servir também como insight de a gente conseguir se posicionar
conseguir debater e também conseguir criar novas ideias a partir disso com outras pessoas. Geralmente, botar esse conhecimento para frente, de debater e chegar a novas conclusões. Disseminar isso de fato, porque querendo ou não, depois a gente vê na academia, que a gente faz na academia, acaba ficando na academia e acaba não chegando para as pessoas certas. E o empreendedorismo também disso, de você conseguir entender que essa ideia ela é boa, que esses ensinamentos e esses resultados são bons, mas eles precisam chegar para as pessoas que estão fazendo isso, para que isso realmente consiga ser transformado, para que isso saia e vá adiante. E a Irã vai vir agora falando sobre a parte de estruturação e de realmente encontrar e analisar essas oportunidades. Isso mesmo. Obrigado, Sara. E até para introduzir minha fala, eu queria fazer um recorte sobre os 3 cases que Sara trouxe. Existe uma coisa que eles identificaram que fizeram eles, a NMI, a Ciclo e a Snano, despontarem no mercado. O que foi isso? E aí é onde a gente entra para olhar sobre a realidade do que a gente faz na ciência, na academia, na pesquisa. A gente descobre, né, otimiza ou melhora coisas novas, coisas que ninguém fez, coisas que não estão sendo olhadas. Então, quando a gente desenvolve nossa pesquisa, a gente consegue responder uma pergunta que ainda não tem resposta, ou então, melhorar uma realidade que já são conhecidas, mas pode ser mais eficiente, de melhor qualidade, que pode ser mais rápido, mas, enfim, N motivos, aproveitar resíduos, reutilizar de algumas coisas. E aí é onde entra que a gente começa a falar sobre oceano azul. O que é a teoria do oceano azul? Eu trago até um gráfico aqui, extremamente gráfico visual, só para a gente falar, é que, o mercado hoje, ele está cheio. Ele está cheio de turismólogos, ele está cheio de engenheiros ambientais, ele está cheio de pessoas que tiveram as mesmas bases que a gente, estudaram as mesmas disciplinas que a gente. Por que a gente, enquanto pós-graduando, pode se destacar? Porque a gente é aquela etapa ali azul, que está olhando ou para novas oportunidades ou para melhorias contínuas. Somos aquela fase ali, enquanto pós-graduandos, que estão olhando para coisas diferentes. E eu não estou falando nem só do título de mestrando, de doutorando ou de pós-doutorando. Estou falando de pessoas que estão diariamente resolvendo problemas. Problemas que não têm respostas prontas. Problemas que são pesquisas, que são inovações. Quando a gente fala sobre a teoria do oceano azul, né, ele é de um livro específico, mas eu trago aqui só uma tabela visual que eu peguei nesse site como fonte para a gente ter noção. A gente está falando sobre 2 tipos de estratégias. Aqui é a concorrência ou aqui diferencial. Então, buscando identificar oportunidades, identificando oportunidades, nossas pesquisas elas têm que se concentrar muito mais no oceano azul, e normalmente elas se concentram no oceano azul por uma necessidade da academia. Mas a gente pode aproveitar isso para o mercado. Quando a gente fala sobre oceano vermelho, a gente está falando sobre, por exemplo, pessoas que fazem testes replicando de pessoas. Né? Ou seja, foi testado um exemplo de gamificação em evento A, e o do Anda vai testar em evento B, e eu tenho evento C, eu tenho evento D, e enfim, é a mesma coisa, o mesmo processo. Se Sara olha para a gamificação em outro processo, de uma forma diferente, estruturada, ela está entrando no oceano azul daquele espaço, né, daquela oportunidade. Então, a gente fala sobre o oceano vermelho, a gente está falando sobre competir em mercados existentes, ter que vencer os concorrentes, ou seja, tem que ser sempre melhor, sempre mais rápido, sempre mais cedo, sempre mais barato, ou enfim, explorar por só demandas que já existem, fazer com valores e custos, assim, ficar trocando números em si, e alinhar com sistemas de atividades de empresas com escolha de estratégias de baixo custo ou diferenciação, fica procurando pessoas que sejam se colocando num valor mais abaixo, etc. Mas a gente, como pesquisador, a gente está muito ali no modelo do oceano azul. A gente não tem competição, dificilmente a gente vai ter uma bem competição no que a gente estuda, no que a gente faz. Porque nós somos pessoas que estão olhando especificamente para uma frente. Aí, Loure, mas você estuda alocação negociada de água e várias pessoas trabalham com recursos hídricos. Várias pessoas no mundo, cada um em um país diferente, cada um olhando de uma forma diferente, cada um trabalhando de uma maneira diferente. Então, teoricamente, acho que até uma frase que a professora Joana Dark fala muito é que, mesmo ela sendo orientadora da gente, essas pessoas, a gente sabe muito mais sobre o que a gente está falando do que às vezes nossos orientadores, porque eles guiam a gente, guiam várias pessoas, vários processos, e eles têm as ações deles. Então, querendo ou não, toda e qualquer pesquisa sua, ela é um oceano azul. É uma coisa que você está explorando. E quando a gente fala sobre a estratégia do oceano azul, a gente está falando sobre criar espaço de mercado incontestável, ou seja, você encontrou uma dor ali que só você identificou, tornar a concorrência relevante, porque você é extremamente especialista, você sabe o que está fazendo.
uma área que ninguém atuou, criar e capturar novas demandas, ou seja, as demandas que ainda não existem, as demandas que estão ali, não é nem tudo que não existe, mas porque existem ali e que ninguém trata. A microciclo é um exemplo disso com resíduos oleosos, né? Basicamente, resíduo oleoso era colocado em bombona e descartado em aterro sanitário. Hoje em dia, você consegue tratar isso transformando resíduo oleoso em água e um solo decantável. Então, uma coisa totalmente diferente. Quebrar o padrão de relação custo-valor, valor-custo. Então, assim, se só você aplica aquilo e a pessoa necessita da necessidade, como a gente, todo aqui, quem já tiver assistido o Lobo do Wall Street vai lembrar da cena da caneta, todo mundo que vê a situação, não importa o preço, você precisa. Se eu preciso, eu vou comprar. Nem que eu faça um esforço a mais, mas eu vou comprar, porque eu preciso, eu necessito. E, por fim, aliar o sistema de atividades das empresas ao custo e a diferenciação. Ou seja, a gente consegue se diferenciar no modelo, fazer de forma diferente, um modelo diferente. E como é que a gente pode tornar isso, essa ideia prática, de forma empreendedora, de forma a não ser apenas um sonho ali, uma coisa que está escrita no papel da minha monografia, da minha dissertação, do meu artigo científico. Aqui eu trago um modelo, existem várias ferramentas de design de produto que podem ser utilizadas. Eu trago aqui o modelo Design Think, que ele faz um duplo diamante de questionamento para focalizar em alguma coisa. E ele tem 5 etapas básicas direcionadas ali, que se divide no diamante, com etapas, a descoberta, a inovação e a experimentação. Quais são as 5 fases? O primeiro é a empatia. A gente começa a entender e fazer ali um brainstorm de necessidades e motivações dos outros. Então, por exemplo, na minha questão, no meu trabalho de pesquisa, que eu vou olhar para a alocação negociada de água, como é que as populações estão entendendo claramente que a água é um direito de todo mundo, ela tem que ser negociada em uma reunião de alocação? As pessoas entendem isso? O que é que elas pensam quando a gente fala sobre isso? Então, eu começo a criar várias hipóteses, colocar um brainstorm. Então, eu começo a colocar, as pessoas não tem existido a sociedade organizada, as reuniões de alocação, elas não são faladas, não são programáticas, elas são em períodos fechados, quem sabe é apenas o governo, ou usuários que investem em valores mais altos, sei lá, agricultores de pequeno porte não têm noção, e a gente começa a colocar possibilidades. É um brainstorm. Então, ele guia uma pesquisa, guia uma pergunta aberta ali de ideias, né? Então, coloca pesquisa ali, até não obrigatoriamente ser objetivo, mas sem entendimento do porquê aquilo acontece, você começa a criar hipóteses. E depois a gente faz uma parte de definição, né, que é afunilar o brainstorming que a gente fez para entender como a gente pode delimitar a principal oportunidade. Então, por exemplo, disso que a gente trabalha ali com gamificação. Trabalhar gamificação em evento é necessário por isso, isso e isso. Um exemplo, a gente entendeu um objetivo que as pessoas querem se engajar no evento, querem que o valor investido no evento ele se transforme em retorno de experiência. Quando a gente fala sobre retorno de experiência, está falando sobre outras coisas, começa a falar. Depois que a gente chega nesse ponto central, a gente faz mais uma disrupção, né? Mais uma erupção de ideias ali, mais um brainstorming, que é a ideia de gerar ideação realmente. Se a gente entende que existe uma ideia fim, que as pessoas querem realizar aquilo, o que é que pode dar aquela dor, como posicionar daquela dor? E a gente começa a fazer outra nuvem de tempestade de ideia de falar o que a gente pode ver. Então, uma plataforma, um treinamento, um curso específico, uma consultoria específica, um modelo de gestão dessa forma, uma propagação dessa forma, uma atuação acadêmica dessa maneira, colocar possibilidades. E depois a gente prototipa e valida, que é a última etapa ali do diamante do design thinking, que seria, você percebe que ele é um pouco mais extenso ali do segundo diamante, no segundo que a gente cria protótipos e cria validações para isso. Todo mundo aqui já deve ter passado ou ter chegado na fase de pensar o que é esse projeto de pesquisa, qual vai ser a metodologia e como a gente vai aplicar. Então, basicamente, não é exatamente esse modelo, mas, é um protótipo. A gente constrói uma metodologia de como vai aplicar e a gente valida, a gente testa com experiência com públicos-alvos. Danori, tá, mas isso aqui é para eu ter minha empresa? Isso aqui é para eu compreender 100% do que eu estou fazendo? É para eu já colocar no mercado? Isso aqui é para você ter uma ideia. E por tem que ter ideia. Existe uma outra ferramenta de framework que é o Business Model Canva, né? O Canva de modelo de negócio. Que basicamente a gente coloca a ideia central ali, a proposta de valor do que a gente está colocando, do que a gente está sonhando,
e destrincha ele em 3 ramos. O ramo que a gente vai ver o como, o ramo que a gente vai ver o para quem e o ramo que a gente vai ver o quanto. Como assim? Sua ideia é esse o quê? É a proposta de valor. Então, supondo que a proposta de valor seja melhorar o atendimento, melhorar a saúde de pessoas que estão em tratamentos oncológicos, e diminuir custos com quimioterapia, um exemplo. Então, isso é a proposta de valor. Ou então a gente está falando sobre aumentar a eficiência de um motor a combustão, visando menor custo e menor consumo de combustível fóssil. Isso é uma proposta de valor. Tá, quando a gente fala de proposta de valor, sobre o que a gente tem. Para quem eu vou estar fazendo isso? Então, assim, quem compraria isso? Montadoras de carro, grandes empresas, carros de Fórmula 1, enfim, todas essas são possíveis clientes. Como eu posso me relacionar com essas pessoas? Onde é que eu encontro essas pessoas? Onde é que as pessoas estão? O que é que elas precisam fazer? Então, é como me relacionando com eles, como é que vai ser minha forma de comunicação, meu tom de voz, o que eu preciso falar, como eu preciso falar, quais os canais que eu vou vender, tipo, no processo ali. Eu vou vender motor na Feira do Alecrim? Não, não existe essa possibilidade. Então, esse é um modelo que a gente tem que pensar, identificar, do para quem. Outro ramo que a gente tem aqui do meu lado esquerdo, que eu não sei se você está à esquerda ou direita, mas enfim, que eu estou passando aqui com o mouse, a gente está falando do como. Quando a gente fala do como, a gente está falando das principais características ou parcerias em si que a gente pode ter. A universidade, tipo assim, a academia é um espaço de parcerias. Você tem professores de validação, você tem os colegas de trabalho, você tem pessoas que estão pensando no mesmo modelo de negócio que você, ou modelos parecidos. Você tem incubadoras, você tem atividades, você tem Sebrae, você tem Fiernes, você tem Sistema S, você tem um caminho de parceria que você pode estar aplicando, seja na IE, seja em comunidades como a Salto Valley, ou enfim, comunidades de startups. Quais são as principais atividades que serão desenvolvidas e necessitam ser desenvolvidas para que isso aconteça, principalmente com essas parcerias e as propostas de valor. Para de evento, preciso de ter network, preciso contar com pessoas, preciso ter um espaço físico, não preciso ter um espaço físico, preciso ter coisa A, coisa B. Quais são os principais recursos alocados? Então, o que é que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar ter mão de obra, a gente vai precisar ter pessoas, a gente vai precisar, a gente consegue fazer sozinho, a gente precisa de um espaço para a montadora, a gente não precisa. E aí, precisa ter esse mapeamento dos principais recursos. E depois a gente entra para o quanto. Tanto as fontes de receitas que a gente tem pode ter, quanto os custos de estruturas envolvidos. Então, assim, para que eu execute, me dê a minha proposta de valor, a quem eu quero, e então, como eu quero ali, quanto isso vai custar. O que é que eu preciso ali? Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de um laboratório, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Claro que algumas coisas, nas parcerias das estruturas de custo, elas podem depois ser revertidas em parcerias, os próprios exemplos são ali os laboratórios, as pesquisas laboratoriais que a gente consegue desenvolver já o UFRN, que geram futuramente patentes para a universidade, para o pesquisador, enfim, mas existem modelos de negócio que podem ser utilizados. Quantas são de receita? São editais de, por exemplo, Fundação de Apoio à Pesquisa, são editais de startup, como Startup Nordeste, como o Centelhas, com várias outras fontes ali. Show. 5 segundos para beber minha água. Boa. E a gente também traz outros pontos muito importantes para falar. O primeiro é: utilize o ecossistema, se conecte, conheça e seja conhecido. Danlore, por que você está falando isso? Todo mundo aqui conhece alguém que conhece alguém. E é importante conhecer alguém que conhece alguém. Todo mundo, em algum momento, talvez já tenha precisado de um quem indica, de algum processo assim. Mas não só isso. Hoje existem ecossistemas favoráveis para isso. Existem janelas de oportunidade, existem espaços para isso. A gente tem, por exemplo, um espaço como esse, essa webinar hoje, é entender pessoas que talvez entendam um pouco mais sobre empreendedorismo, mas as pessoas que entendam um pouco mais sobre outras frentes, que entendam um pouco mais sobre turismo, sobre engenharia ambiental e meio ambiente, que entendam um pouco mais sobre gestão, que entendam um pouco mais sobre sociedade. Não só isso, a gente tem as comunidades de startups aí, Brasil afora, né?
dentro da Salt Valley, tem Impact, porque é a incubadora da UFRN, então a INCT, que é a incubadora do IFRN. E esses espaços tem pessoas que estão no mesmo barco que a gente, que se ajudam, que se compram, que se impulsionam, que vivem como um ecossistema real. Tipo, para quem já estudou em biologia no ensino médio, eu sei que faz um tempo, já faz um tempo para mim, que entrei agora no mestrado esse ano, imagine para a galera que já está mais um tempo. Mas ecossistema, ele vive em conjunto, né? Existe uma ecossistêmica do roedor ali que rói um pedacinho do galho da pessoa que do topo de cadeia, que como um roedor, mas que depois falece, vem tipo, gerar ali insumos para aquela árvore de novo, enfim. Tipo, o ecossistema ele se completa. E é por isso que a gente fala sobre se conectar, sobre o ecossistema. Está inserido nesse espaço, está inserido em espaços de evolução contínua das pessoas, tipo, lhe impulsionarem, das pessoas, tipo, darem fomento também para você, lhe auxiliarem. E outro muito importante é tipo, buscar fontes de receitas. Como assim buscar a fonte de receita? É importante que, tipo, no primeiro momento, ninguém aqui tem um dinheiro fácil para colocar numa ideia. Tipo, a gente tá no mestrado, às vezes a gente tem uma bolsa, e olha lá, eu, por exemplo, não tenho bolsa hoje. Então a gente tá no mestrado e no sonho. Como a gente vai lançar nossas ideias para o mercado, para o mundo, se a gente tem custos envolvidos? Então é, tipo, prototipar um projeto, ter ali um modelo de negócio. Isso é, tipo, todo mundo mas por um edital para entrar no mestrado. E tem a licenciatura em editais, como do Sebrae, tipo, seja tipo, um Centelha, um Startup Nordeste, tem editais de incubação também que você desenvolve a ideia lá dentro, tipo, pode ser por outros modelos, tipo, sei lá, investidores anjos, editais da própria universidade, que às vezes existem, tipo, nesse motivo, nessa visão empreendedora no sentido em si, sejam as próprias incubadoras, gente. A gente tipo, tem a Impact tipo, na SCT, a gente tem o INCT também tipo, na UFRN, e são esses espaços que tipo, podem ser colocados ali para auxiliar nossos processos. Se existem esses espaços, é porque existe uma demanda, e se existe uma demanda, é porque faz sentido, né? Tipo, enfim. Então é muito importante buscar essas fontes ali em si. Show. Já pegando o gancho, uma coisa que você falou, Dan, eu lembrei muito da nossa experiência no GoRN e também na experiência que eu e a Lariane, a gente teve indo para um dos eventos do Sebrae com a Jerry Mumbari, e ele fala muito sobre entender que o network ele também está além de você conhecer pessoas, e sim de você também poder encontrar pessoas que podem contribuir com a sua ideia e formar um novo negócio junto. Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia, às vezes a gente tem um conhecimento específico, mas a gente não consegue desenvolver ou simplesmente para com ela. E nesses ambientes de network, de realmente de eventos para você conhecer pessoas novas, ser indicado, você pode encontrar também uma pessoa que ela seja o sócio que está faltando na sua vida. Então, assim, essa parte de você se conectar, ela vai muito além de você só conhecer, de você estar aberto para as oportunidades da sua vida mesmo. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente tem um conhecimento específico que fica assim esquecido na nossa mente, fica como se fosse só uma ideia assim aleatória, mas que quando você conversa com a pessoa certa, é suficiente para você criar um novo negócio a partir daquele momento, a partir daquela conversa. Então, isso que esses ambientes de empreendedorismo te proporcionam, que é o conhecimento que vai além dos livros, é o conhecimento que é passado, é a experiência. Então, esses ambientes, eles são perfeitos para esse momento. Ah, Sara, mas eu não tenho empresa, eu não quero nem abrir uma empresa agora. Não tenho essa pretensão nesse momento. Mas, mesmo assim, se você tem o interesse de, tipo, conhecer pessoas, só conhecer outros assuntos, outras dinâmicas, outras realidades, esse ambiente também é para você conhecer, para você debater, para você talvez encontrar outras oportunidades que vão além de, eu quero abrir uma coisa, eu quero empreender. Assim, todo esse fato de você ter a mente aberta e estar com o coração aberto, de certa forma, para conhecer o desconhecido, para conversar, para falar e para participar desse momento de integração. E aí junta muito com a questão da formação empreendedora. O que é a formação empreendedora? Não é uma faculdade, um curso técnico assim, vou fazer uma matéria de empreendedorismo e agora estarei pronta. A matéria de empreendedorismo ajuda bastante, inclusive eu fiz, mas não é o que de fato vai dar aquela virada de chave. Entender a formação empreendedora é justamente aquela transição da mentalidade de quando a gente está focado na pesquisa, na graduação, a gente fala muito sobre, vou terminar meu curso, vou fazer minha iniciação científica, depois eu vou para o mercado, e é isso.
E já quando a gente tem a formação empreendedora, que é uma coisa que o movimento ele instiga muito, e esse, de certa forma, é o maior diferencial que o movimento empresarial entrega para a gente, é essa mudança, é essa virada de chave que a nossa mente tem de não ver a graduação, ou não ver a educação como um estágio, uma etapa, e sim como literalmente uma escola que a gente vai amadurecendo e também vai criando em conjunto com ela. Então, a formação empreendedora é desenvolver soft skills como liderança, de gestão de tempo, inteligência emocional, que vão além de saberes que a gente vai estudar sobre isso. É literalmente sobre se autoconhecer e sobre desenvolver essas habilidades que vão impactar no futuro. Quando a gente fala sobre empresa e quando a gente fala sobre ingresso no mercado, a gente vai falar muito sobre vou fazer certos cursos técnicos, agora estou preparado para o mercado em si, mas a gente entende que tudo, no fim das contas, são sobre pessoas. A gente está com pessoas, a gente fala com pessoas, quem mexe o negócio são pessoas, quem compra o nosso serviço, nosso produto são pessoas, e a gente entrega pesquisas que envolvem substâncias, produtos, mas também envolvem pessoas, e elas são as que são mais impactadas com isso. Então, é sobre também saber lidar com as pessoas, saber lidar principalmente com si mesmo, de realmente parar e olhar e fazer essa autoanálise de, certo, que pontos eu preciso melhorar? Eu já sei isso, mas onde eu posso me desenvolver mais? Aonde eu posso aprender a me gerir mais? Porque se autogerir já é uma habilidade que você não nasce com ela. Você tem que trabalhar, de ter uma rotina, de se conhecer, de estar nessa busca, de realmente entender o seu ambiente como um todo, entender a si mesmo para conseguir trabalhar nesses pontos. Porque a gente só consegue melhorar se a gente conseguir identificar esses pontos. A gente primeiro tem que se identificar, se conhecer e, a partir disso, desenvolver. Então, a formação empreendedora é trabalhar nisso. Liderança é uma coisa que você exerce e desenvolve. A pessoa, assim, não é, nasci líder, pronto. Não. Liderança é uma coisa que você desenvolve, uma coisa que você estuda, uma coisa que você trabalha, é uma coisa que você aprende a lidar e a ouvir com feedbacks e vai desenvolvendo a partir disso. É uma ação que você precisa exercer para evoluir. Você não tem como você sair evoluindo da liderança assim, do absoluto nada. Começa da liderança de si mesmo, que vai falar e vai exemplificar um pouquinho mais na frente, e ela passa para a liderança de equipe. De você conseguir conversar, de você conseguir trabalhar bem em equipe, passar atividades, conseguir integrar tudo isso e ter uma conversa e conseguir entregar um produto, porque no fim das contas também isso são feitos em conjunto. O resultado ele é formado por esse back atrás. Tudo que ficar pronto, ele tem esse processo e esse ciclo de realmente aprendizado. E a liderança, ela faz muita parte disso. Gestão de tempo, gerenciamento de projetos, ela vai muito além de você pegar uma metodologia ágil, tacar e falar assim, vou usar um Kanban, vou usar um Sandbox, e vai dar tudo certo, porque é só mover os cards e é isso. Não, isso é sobre a metodologia, e ela é incrível, e ela é muito útil para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E existem várias metodologias que nos ajudam a nos encontrar e nos centrar, porque a gente sabe onde quer chegar, mas muitas vezes a gente tem tanta coisa que fica tudo muito bagunçado. E essas ferramentas e metodologias, elas de fato são muito eficazes para alcançar esse objetivo. Mas só saber a ferramenta, só ter o aplicativo, não vai fazer com que isso dê certo. Só entender que o Trello existe, que o Pipefy existe, não faz isso dar certo. É um processo de você entender que tem essa ferramenta, que tem esse mecanismo, e de que tudo por trás disso existe uma linha lógica de entender que eu tenho essas prioridades, eu tenho essas urgências, eu tenho isso para fazer, estou fazendo isso e eu preciso entregar em tais prazos. O gerenciamento básico, ele parece ser uma coisa simples, mas é o que realmente muda a nossa rotina agora e muda a nossa rotina do futuro, porque quando a gente começa a planejar o nosso agora, a gente consegue nos ver no futuro e também consegue fazer entregas muito mais, como é que eu posso dizer, complexas do que a gente conseguiria fazer de forma rápida e bagunçada. Quando a gente consegue organizar, a gente consegue dar foco nas etapas e entregar cada etapa da melhor forma possível para ter um resultado. Então, isso faz parte do gerenciamento, de realmente ter essa mentalidade. E também trabalhar com riscos e incertezas. Querendo ou não, na academia a gente tem muito viés de, estou validando, vou fazer minhas hipóteses, vou fazer a coleta e depois
tá tudo certo. Ou não, né? Porque às vezes dá hipótese negada. Mas no empreendedorismo, isso é um pouco mais diferente, porque a gente tá nesse risco, tá nesse mundo. Não é tudo tão certo como a gente imagina, mas é muito divertido justamente por isso, porque é um processo de evolução e de construção contínua. Ah, fiz um modelo agora, fiz um serviço, fiz um produto agora, passei toda a parte de ideação. Está pronto. Então, ele não está pronto, encerrado, ele está pronto para ser testado. E essa é a parte legal, porque a partir dos testes, ele vai evoluindo, vai se transformando, e aquilo que a gente começou e aquilo que a gente imaginou no início se transforma em uma coisa completamente diferente. E é essa parte da incerteza dos riscos que é legal. Não é sobre fazer e ter riscos inconsequentes. Ah, vou pegar meu dinheiro, investir, vou comprar. Não. É sobre entender que isso é um processo de mudança, que é um risco. Ninguém sabe se o seu projeto vai dar certo, ninguém sabe se a sua ideia vai dar certo, se vai ter alguém para comprar. A gente não sabe. A gente tem esperança e a gente tenta. Mas a gente não sabe. Mas a partir do momento que eu faço isso, eu também dou a possibilidade de evoluir. A partir do momento que eu dou esse start, eu consigo crescer. Ai, Sara, fiz, deu errado, certo, mas você já pegou esse aprendizado, você já anotou e você não vai errar de novo. Aquela sua ideia, ela não vai ser a mesma de antes. Até em relação aos programas como Startup no ODS e alguns editais do Sebrae, eles não são sobre você conseguir um investimento e de você conseguir dinheiro e tipo, agora eu vou ter dinheiro, vou conseguir comprar meu ponto, fazer a minha startup rodar. Não. É sobre a maturidade da ideia. Porque a gente também passa sobre essa maturidade na nossa vida e também no mundo de negócios. Quando a gente chega com uma ideia, ela tá meio crua, ela tem vários pontos de melhora. E esses editais, eles são muito bons para isso. Para você conseguir entender a sua ideia, falar com outras pessoas, as outras pessoas conseguirem te dar esse feedback, você conseguir ouvir o público, porque, tipo, no fim das contas, eles são as pessoas que vão consumir, e a partir disso, você transformar a sua estratégia. Você pode não conseguir aquele investimento naquele momento, mas você pode conseguir crescer muito mais do que se você só recebesse dinheiro. Ah, recebi o dinheiro, mas e agora? Como é que minha ideia fica? E nesses ambientes, não. Você pode não necessariamente receber o dinheiro, mas você consegue receber uma formação e ter debates que façam a sua ideia, seu produto, até mesmo você mesmo, chegar nesse momento. O Enerd, como experiência, que foi o evento citado por Rubens mais cedo, ele foi muito disso, foi sobre a gente estar em volta de mais de 4 mil jovens que têm essa vertente empreendedora, que tem esse inconformismo de realmente querer mudar a realidade do Brasil através de empreendedorismo, criar soluções e ser esse agente de mudança, mas a gente também fala sobre empresas que acreditam nesse potencial. E a gente também vai falar sobre não só estar tendo pauta, se estar conversando com pessoas que pensam que nem a gente, mas também encontrar palestrantes como Gido Vigor, que eu e Dan somos super fãs, e estávamos assim, ai meu Deus, o Gido Vigor, que ele já tem o seu PhD, e ele falou muito sobre como isso mudou a vida dele, sobre como ele muda e faz parte de projetos que tem esse viés da educação e empreendedorismo para mudar a vida de outros jovens, mas também ter formações mesmo de empresas que acreditam no potencial, de empresas que dão foco sobre isso. A gente vai pegar pautas da Havaiana, da Alpagatas, né, da Gentil e de outras empresas que realmente acreditam nesse propósito e que elas conversam com a gente sobre como esse modelo de negócio influenciou e como essas pessoas que são líderes agora foram impactadas pelo movimento ou foi impactado pela essa formação de empreendedora e conseguiu fazer o que faz hoje. E essa experiência, ela não nos deixou pronto para o mercado. Eu e Dan, a gente continua assim, muito massa, o que vamos fazer? A gente está nessa fase de crescimento, está nessa fase de realmente amadurecimento de ideias, de projetos, da vida profissional e acadêmica, mas a gente olha isso com um viés talvez mais esperançoso, mais otimista e mais inconformado do que outras pessoas poderiam olhar por conta dessas nossas vivências. Então, quando a gente fala sobre como a formação empreendedora ela mudou nossas vidas, é muito sobre como a gente enxergava, de certa forma, o mundo na graduação, né? Quais eram nossos objetivos antes. Eu falava que eu queria ser eu falava que eu queria ser bancária, concursada, não sei o quê, que o curso de turismo eu conseguia ter lá com tudo isso.
mas era uma coisa assim muito além das ideias, assim, muito sem nexo. E depois que eu fiz parte do movimento, depois que eu consegui viver a graduação, assim, viver de ir para as aulas, participar dos eventos acadêmicos, participar do movimento, participar assim, de tudo que eu pudesse participar, isso mudou, porque a minha mente ela transformou de não quero fazer algo aleatório de certa forma, eu quero fazer algo que tem um propósito por trás. Eu acho que essa parte do empreendedorismo ela é muito ligada ao nosso propósito, de você encontrar seu propósito na pesquisa, você encontrar seu nosso propósito no que a gente está estudando, o que a gente quer, e ir para o mercado de trabalho com essa referência, com essa vontade. Então, tudo isso passa por um processo de autoconhecimento, de altas e de baixas, de conflitos internos e dificuldades e coisas boas, mas que fazem com que a gente chegue, de certa forma, no mercado mais tranquilo e mais consciente. Diria a palavra que eu diria seria consciente. Nós somos conscientes dos nossos desafios, de certa forma, e a gente realmente sabe o que a gente quer entregar e está comprometido a isso. Claro, não. Boa. É SWOT, aquela. Tipo, tranquilo, eu adiantei porque acho que faz total sentido. Tipo, vamos voltar aqui rápido, porque tipo, a gente falava muito aqui sobre, Sara disse que ia trazer essa fala, né? Tipo, sobre a gente identificar, tipo, forças e fraquezas nossas, até enquanto pessoas mesmo. Tipo, o que é que a gente sabe, o que a gente não sabe, mas não só isso. Olhar para o externo e ver oportunidades e ameaças também para que a gente tem. Então, fiquei muito pegada na fala de Sara quando ela fala sobre o Energy, porque foi nesse espaço aqui em que a gente, com mais de 4.000 jovens, muitos de graduação, mas a gente também como pós-graduandos, e outras pessoas ali também de pós-graduação, palestrantes, pessoas que entendem, conversamos com o mercado diretamente, conversamos de chegar no stand do iFood, da Benchmall, da esqueci, a Ultragás, enfim, várias empresas de vários ramos, de várias ideias. O governo federal, né, por meio do Ministério do Empreendedorismo, que também estava lá presente, e poder trocar referências, trocar ideias, entender necessidades, dores, escutar opiniões sobre o que a gente faz. Então, eu acho que isso aqui que a gente fala é sobre o foco triplo da formação de liderança que a gente tem enquanto Movimento Empresa Júnior. Liderar a si, ou seja, entender seus gaps, suas necessidades, o que você precisa melhorar. Liderar o outro, então, saber dar feedback, conversar, gerenciar pessoas e liderar a sociedade. Acho que a gente está ainda na faculdade devolvendo muito do investimento social que a gente recebe. Então, é por isso que a gente olha muito para como a gente pode inovar, pesquisar, trazer referência para o mercado, para a academia e, enfim. É muito essa visão que a gente tem, e eu acho que é com essa fala realmente que eu finalizo a nossa apresentação de hoje, com um olhar de que nós temos que olhar para si, enquanto empreendedores, nós temos que olhar para o outro, enquanto parceiros, e a gente tem que olhar para a sociedade, enquanto agentes de transformação dela. E é isso, muito obrigado a todos os presentes. A gente abre aqui para dúvidas, para quem tem algum questionamento também. Muito bem, obrigado, Sara, Dan. Vamos escutar a opinião dos colegas, né? Ninguém preparou umas perguntazinhas antes, hein? Eu preparei aqui algumas perguntas. Oi, só por favor, diga quem é que, porque não está aparecendo, né? Para depois, na hora que a gente botar lá no YouTube, a gente identificar melhor. Certo, ok. Lairane, programa de pós-graduação em turismo. E atualmente faço mestrado, né? E a minha dúvida é a seguinte: acabou que minha dissertação surgiu o insight de fazer uma empresa voltada, né, para o setor turístico em si. E continuar na academia é algo que primordial para mim, que é algo que eu gosto de fazer. E estou finalizando o mestrado agora, em fevereiro do próximo ano, e pretendo, né, dar continuidade no doutorado. E como meu programa de pós-graduação é um programa acadêmico, eu estou com vários receios em continuar na academia, que é algo que está no meu escopo, né, de entendimento como pessoa, como profissional, e também abrir meu negócio. E eu quero ouvir um pouco dos colegas quais os principais desafios nesse momento de conciliar
um mestrado e um doutorado acadêmico com o desenvolvimento de um empreendimento? Boa, eu acho que posso começar, complementa. Amiga, o principal ponto inicial é, tipo, gestão de tempo e focos necessários. Tipo, existe uma regra não negociável na RN, que é, tipo, a regra não negociável número 6, são coisas que a gente não negocia, que é, sabemos qual é o nosso foco, somos leais a ele. É muito importante hoje você entender o que é que você quer e qual é o seu principal foco. Porque, tipo, coisas podem ser rodadas conjuntamente. Por exemplo, se seu foco maior hoje é, por exemplo, um doutorado, não é que você vai desistir do seu sonho de abrir um negócio, mas talvez a janela de oportunidade não seja agora. E aí você poderia usar do espaço da academia para outras frentes. Então, para começar a aprender como entrar em editais, como, tipo, sei lá, procurar incubadoras em si que consolide ali o seu processo, tipo, de empreendedorismo em si do seu mercado com o seu possível doutorado, ter ali com a frente que você está olhando. Então, a coisa que eu indico muito é isso. E, por fim, procure uma comunidade que, tipo, lhe fortaleça. Em que sentido? Acho que, tipo, não seria exatamente agora uma comunidade de startup em si, mas, tipo, existem outros tipos de comunidades. Tipo, eu sempre vou trazer um exemplo das incubadoras, porque, tipo, se eu não me engano, o programa de pós-graduação em ciência e tecnologia, ele é na Impact e ele é visando o desenvolvimento de negócios. E aí, se você quiser, como uma possibilidade, você tem exatamente um programa que faz você... Eu não lembro se vocês têm doutorado agora, eu lembro que eles têm mestrado. Deu uma leve errada aí, porque eu não lembro agora se vocês têm doutorado, mas enfim. Caso não tenha, e caso só tenha mestrado, é um espaço que eu acredito que as pessoas não vão se importar que você vivencie, que você se conecte, enfim. Mas caso você tenha um doutorado e caso você queira e tenha vontade de poder seguir nessa carreira, é um programa que lhe leva para isso, que lhe leva a pensar isso. Eu lembro de uma pós-junior, tipo, do Movimento 3 Júnior, que eu já, tipo, trabalha no Complexo Pequeno Príncipe de Santa Catarina, remotamente, né? De Florianópolis, tipo, remotamente, e ela é mestranda do programa de pós-graduação de Ciência e Tecnologia. E ela falava que ela nunca pensou que está desenvolvendo uma coisa de mercado na academia, até ela entrar no programa. Então, tipo assim, procura-se linhas de pesquisa, tipo, são janelas de oportunidade, que algumas coisas podem ser conectadas. A gestão do tempo e a gestão do foco ali, sabe, na minha visão. Espero ter respondido ali a pergunta. Sara, tem alguma contribuição? Então, sou suspeita, né, em relação a isso, porque eu sou muito a favor do pé de um lado e um pé do outro, no sentido de ter a vivência na academia, mas ter uma vivência no mercado também. Em relação ao seu caso, Lairane, de fazer uma empresa que ela é associada ao tema de integrações, ao tema de tese, eu acho que vai muito no sentido de que nenhuma empresa ela vai ser fundada noite por dia. Então, assim, não é um CNPJ não faz uma empresa, passa todo por aquele processo de realmente do Canva Business, da criação, e querendo ou não, tudo isso você pode aproveitar e começar a avaliar no seu doutorado, na tese. Então, tem muitas coisas, muitas pesquisas que você, se você tivesse interesse de fazer uma empresa, você teria que passar por essas etapas como empreendedora, e tem muitas coisas que você consegue passar por isso estando no doutorado. E eu acho que, assim, de desafios, o maior ponto, que é o que o Dan falou, é realmente conciliar o tempo, de realmente ter o foco e conseguir fazer esse gerenciamento do que você tem que fazer, o que você tem que entregar nesses prazos, mas entender que são desafios que você, tendo um foco e tendo uma gestão boa, você concilia e você vai dar um plus tanto para a sua tese, de realmente entregar uma tese robusta com produto final, quanto de fazer uma empresa que é organizada e é baseada em dados e uma construção certa, que foi pensada e trabalhada antes de ir para o mercado. Então, ao meu ver, só tem pontos negativos, com vários pontos de atenção, mas com muitos pontos positivos de realmente dar certo. Muito bem. Veja, Lairane, deixa eu só complementar aqui a resposta, né, de Dan e de Sara. Não fiquem na cabeça com essa história de que o meu curso é acadêmico, o meu curso é profissional. São programas de pós-graduação que precisam impactar a sociedade por meio da formação de recursos humanos, por meio do desenvolvimento de pesquisa básica, de pesquisa aplicada. O profissional e o acadêmico é uma alteração no processo de formação. O seu título vai ser de mestre, o seu título vai ser de
doutor, se for um doutorado. O percurso formativo é que pode diferir um pouquinho de um programa acadêmico para um programa profissional. E em muitas áreas mais aplicadas, não tem muito sentido, né? Assim, você precisa estar dentro ali. Quando você fala de engenharia, a engenharia são programas aplicados, são cursos aplicados, né? Então, o acadêmico profissional, você olha ali as fichas de avaliação, você olha os programas, são pequenos detalhes que fazem com que a gente diga que um acadêmico que o outro é profissional. O que a gente precisa é conseguir adaptar e deixar os programas atrativos para quem quer ter uma boa formação, para quem quer conseguir conciliar, e o que é extremamente importante é um lado mais aplicado junto com o acadêmico. Isso não significa dizer que eu não precise ter a formação básica que a gente consegue também em um programa de pós-graduação. Quando a gente termina uma tese, nós somos os mais profundos conhecedores daquele tema. E não é só porque foi feita uma pesquisa, é porque a gente estudou muito a base também. Por isso que tem uma etapa inicial ali de disciplinas que a gente reclama muito quando está fazendo, porque exige muito, e não exige só da gente, exige que a gente esteja em uma turma, que a gente ajuste o horário, um calendário, que exige que a gente vai fazer prova, exige uma quantidade de estudos diários, em temas que às vezes a gente acha que não é o mais importante para nossa tese, para nossa dissertação. Muitas vezes a gente entra achando que eu deveria estudar exclusivamente, né, aquilo que eu vou fazer enquanto projeto. Mas, na realidade, a dissertação e a tese é a ferramenta para dar uma formação de pesquisador. É algo que a gente vai utilizar para que você consiga, né, transitar cientificamente, transitar como mestre, como doutor. É uma ferramenta, é uma forma da gente conseguir chegar a isso. O mais importante é aquilo que você consegue aprender, né, nas disciplinas e na sua dissertação ou na sua tese. Conciliar isso adequadamente e definir as prioridades, aí sim é algo que precisa ser sempre observado. E aí não é porque eu estou pensando em abrir uma empresa ou não. Qualquer coisa a gente precisa conciliar, né? A gente não faz um mestrado e um doutorado, né, como a gente imagina que é um curso de especialização, assistindo aula no sábado e depois de terminar todas as disciplinas, às vezes a gente faz prova, às vezes faz alguns trabalhos, um mecanismo de avaliação um pouquinho diferente, aí eu faço um trabalho de final de curso. A gente precisa construir a formação, como um de vocês falaram, vivendo isso todos os dias, vivendo a universidade, vivendo o programa no qual a gente está inserido, compartilhando com os alunos, com os outros alunos, com um grupo de pesquisa, sabendo o que é que cada um está pesquisando, quais são as demandas do mercado. Não existe e não pode existir uma separação entre o que é exigido lá fora e o que é que se exige aqui. A academia, né, é utopia e o mercado lá fora é diferente, né? Não pode existir isso e não existe. Às vezes a gente faz isso um pouquinho para que a gente se proteja e muitas vezes para vender aquilo que não nos interessa, né? Quando você está fazendo uma pós-graduação, quando você está fazendo uma universidade como na UFRN, até um curso de graduação, você não está sendo formado para seguir protocolos. Você não está sendo formado para seguir uma receita e dizer o seguinte: olha, esse parafuso é rosca direita e eu aperto ele assim. Você precisa saber por que está fazendo, substituir o parafuso, saber se ele é melhor e propor soluções, propor protocolos, porque senão nós não somos universidade, né? A universidade precisa gerar conhecimento e precisa que os alunos que a gente forme tenham essa perspectiva. E para isso exige esforço, exige tempo, né? Aí a gente às vezes fica ansioso porque a gente não quer terminar o curso antes, né? Todo mundo quer, né? Aí tem os sonhos, né, que cada um vai gerando, né? Então, deixa eu só aproveitar a oportunidade, né, para comentar um pouquinho da apresentação de vocês. Eu acho que foi muito clara, né, os slides muito bem preparados. Em alguns momentos, Sara falava muito rápido, eu não sei se é a internet ou se ela estava falando rápido mesmo, aí eu enrolava aqui, não conseguia entender tudo, né? Às vezes a internet exige que a gente fale mais pausadamente, porque muda um pouquinho ali a banda, isso pode dar problema, mas a apresentação foi muito clara, vocês mostraram de maneira
muito inteligente o papel da pós-graduação na formação empreendedora, e algo que eu acho que é extremamente importante olha, a pesquisa de egressos que a gente terminou agora, que a gente fez o quadriênio passado também, mostrou que esse ano foram quase 80% dos nossos egressos que estão trabalhando, né? Então, o nível de empregabilidade, ele é alto, né? Alguns já tinham emprego, outros não, né? Mas 80%. Só que desses 80%, mais de 70% é empresa pública, instituição pública, né? Um número muito menor como privado, né? Mas por que isso, né? E aí a gente precisa indagar e não apenas dizer que porque quem termina no mestrado, doutorado não tem vez no mercado. Tem uma série de questões, que é a valorização do título também, que você está mais bem preparado e o ingresso nas instituições públicas é por meio de concursos públicos. Então, quando você tem uma boa formação, você está mais preparado, você consegue com mais facilidade passar em concurso público, seja qual for a área em que a gente esteja atuando. Isso não quer dizer que a gente deva formar para você ser funcionário público, não é isso, e muito menos para você ser docente. A gente precisa formar para atender a necessidade da sociedade, né? Precisa que as pessoas que terminam mestrado e doutorado estejam inseridas dentro de um ambiente, seja ele público, privado, e às vezes misturando as duas coisas não é problema nenhum, né? Mas quando a gente fala de empreender, a gente precisa tirar esse estigma, né, que eu devo abrir uma empresa e eu preciso ficar rico com essa empresa. Empreender, inovar é algo necessário na formação e no dia a dia de qualquer profissional. Abrir uma empresa, abrir um negócio próprio ou não, faz parte ou não, pode fazer parte ou não desse processo. Mas a formação proativa, a formação empreendedora, de a gente conseguir identificar, né, quais são os problemas, quais são as demandas, identificar nichos e propor soluções ousadas, a gente precisa fazer isso em qualquer que seja a esfera em que a gente atue. Às vezes é mais fácil identificar, às vezes é mais difícil, né? Essa formação, ela é mais globalizada e a gente precisa fortalecer no nosso sistema de pós-graduação. Precisa fortalecer de uma maneira transversal. Não é simplesmente criando vamos criar uma disciplina de inovação e empreendedorismo aqui, aí alguém vem dar meia dúzia de aulas, pronto. Isso deve acontecer, mas ela precisa estar aparecendo em todas as disciplinas, ela precisa aparecer durante o seu trabalho científico, durante a sua bancada, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, na sua pesquisa qualitativa, ela precisa estar com uma forma nova, que não é assim mais tão nova, mas com uma forma de atuar profissionalmente, e que não, né, diz quem está como pesquisador e quem não é pesquisador está no mercado de trabalho. Essa necessidade, ela é igual para todo mundo. É uma mudança de paradigma, é um fortalecimento de um novo perfil que precisa ser colocado. Certo? É uma transição de mentalidade. Acho que Dan falou isso, ou foi Sara, não lembro. Eu anotei aqui algumas coisas, né? Silêncio. Parece dia de prova, né? Tá desligado. Tem como repetir porque ficou baixo aqui para mim um momento. Gente, eu juro que eu não estou entendendo. Não sei se é a minha internet o que é. Repete alguém, por favor. Não entendi também não, Sara. Não, o Dan falou alguma coisa, e aí aqui não saiu. É porque ele falou com o microfone desligado. Ninguém escutou o que ele falou.
É porque ficou baixo tudo, nada, eu não sei se falaram comigo, sabe? Aí eu fiquei perdido, perdão. Meu internet tá oscilando agora. Falaram, mas ninguém falou mal, não. Falamos bem. Falamos bem. Ele falou bem. Então, a gente queria muito realmente agradecer esse espaço, né? Falar sobre o empreendedorismo na pós-graduação. É uma coisa que, para mim e para a Dan, faz muito parte do nosso convívio por estar ainda no movimento Empresa Júnior, mas a gente acaba não tendo essas discussões no mestrado e nos nossos programas em si. Então, é muito legal trazer essa pauta para cá e também estudar mais, compreender e debater mais sobre essas questões na pós-graduação nesse espaço de realmente abrir essa conversa e ter esse respaldo e tentar, a passos pequenos, desmistificar um pouco e juntar mais o pensamento da academia com o mercado. Então, muito obrigada por essa oportunidade, foi um prazer estar aqui, em conjunto com o Dan, com a Lairane, realmente estar falando sobre isso e estar trazendo um pouco nossa vivência e aprendendo um pouco também nesse processo. Vamos ver se a gente, no início do ano que vem, a gente faz uma vez por ano um seminário Sucupira, né, que é um seminário que todos os coordenadores são convidados, em que a gente passa ali um pente fino nas coisas importantes, na agenda do ano e principalmente pensando no relatório Sucupira. Vamos ver se no próximo, a gente, que deve ser em janeiro, né, deve ser na terceira ou na quarta semana de janeiro, por conta do calendário, a gente não pensa um dia ali ou uma atividade para falar um pouquinho de empreendedorismo, mas organizado por vocês. A gente acha uma ótima. A Lairane vai com tudo. Nossa amiga, focada na pós-graduação e qualquer coisa, eu e Dan, a gente está super aberto também para participar desse momento. A RNG também, ela é uma fonte presente, então, assim, a RNG é formada por estudantes, né, universitários, empresários juniores, da graduação, mas que não é só sobre a graduação, e não fica só na graduação, tem eu e Dan que estamos na pós, e a gente também quer que esse diálogo entre a RN e entre a UF se intensifique mais, para a gente conseguir estar mais presente nos eventos e estar conversando mais sobre isso também. E não há nenhum problema da gente envolver a graduação, não. O aluno da graduação hoje vai ser o aluno da pós-graduação amanhã. Essa interação, acho que ela é muito boa para todo mundo, né? É justo. Tá bom? Então, Fechado. Muito obrigado. Lairana, quer falar alguma coisa? Só agradecer realmente o espaço da gente estar falando sobre empreendedorismo, essa unificação, né, entre R Júnior, DCE e Pró-Reitoria é algo muito importante para a gente, que a gente ouviu até comentários que a DCE fica muito afastado, e se, por exemplo, da RN Júnior, e acontecer essa integração, aumentar esse diálogo é algo totalmente prazeroso da gente, do movimento estudantil, e estar compartilhando nesses outros espaços que possui hoje na universidade. Então, eu realmente é só agradecer por essa oportunidade. Bom, eu é que agradeço. Então, boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, até a próxima. Até a próxima.